Eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Muito bom. Eu queria retomar aqui de onde a gente parou, só puxando aqui na luzinha. Opa, não é aqui não. Puxando aqui na luzinha é o seguinte, olha só. A gente tem call e tem put quando a gente fala de opções, né? Call e put. Call, lembra, começa com C. Então, é a mesma coisa que a opção de compra, que também começa com C, compra, tá certo? Então, call é uma opção de compra, tá certo? E o que isso quer dizer, Felipe? Isso quer dizer que o comprador, né, o titular da call, o titular, ele tem o direito, deixa eu puxar o negócio mais para cá. O titular tem o direito de comprar a um determinado preço, né, um preço pré-estabelecido. Esse preço pré-estabelecido é o que a gente chama de valor de exercício, né, o strike, mesma coisa, tá certo? Se o titular tem o direito de comprar, o lançador, que é o cara que vendeu a opção para ele, tem o quê? O lançador, gente, nunca tem um direito. O lançador tem o quê? Obrigação. Tem uma obrigação. O lançador tem a obrigação sempre, obrigação do quê? Nesse caso, da call? Da qual de vender. De vender, exatamente. Porque a nossa referência é o titular. Se o titular tem o direito de comprar, que é qual? Opção de compra. O titular tem direito de comprar. O lançador é o cara que vai vender para ele poder comprar. Então é obrigação de vender, tá certo? Isso tem que estar muito cristalizado aí, muito claro na cabeça de vocês. Beleza? Aí no caso da put, é uma opção de venda, tá certo? A put é uma opção de venda. Se ela é uma opção de venda, isso quer dizer que o titular, ele tem o direito de vender. Direito, porque titular é sempre direito, direito de vender. Ele paga um prêmio para adquirir um direito, tá certo? Sempre. E o lançador? O lançador, ele tem uma obrigação, sempre. Obrigação do quê? Uai, de comprar, porque se o titular ele tem o direito de vender, ele vai vender para quem? Para o lançador. O lançador recebeu o prêmio, agora ele tem a obrigação de comprar do titular, caso o titular venha a exercer. Tá certo? Então, esse joguinho aí de termos tem que estar muito claro na cabeça de vocês. A referência é sempre o titular. Qual é a opção de compra? O titular tem direito de comprar. Put é a opção de venda, titular tem direito de vender. Tá certo? E aí é só inverter quando a gente fala do lançador. Lançador é sempre obrigação, em vez de comprar aqui tem que ser vender, porque ele vende para esse cara comprar. Tá certo? E aqui no caso da put, ele tem a obrigação de comprar. Beleza. Tá claro? Muito bem. E aí eu quero lembrar de um outro conceito que a gente viu, que é o conceito de in the money, dentro do dinheiro, fora do dinheiro e assim por diante. Legal? O que é estar dentro do dinheiro? Dentro do dinheiro é quando está dando exercício, né? Dentro do dinheiro está dando exercício. Então, imagina você uma call, portanto, uma opção de compra, uma call de strike 30, tá certo? E o preço no mercado, ele tá R$ 35, tá certo? Tá dentro do dinheiro isso aqui? Uma call de strike 30, exercício 30, né? E o preço no mercado tá 35. Você exerceria essa call? O que eu tô te perguntando é, você compraria por 30 algo que no mercado tá 35? Tendo esse direito? Você exerceria esse direito? Perfeito, claro que exerceria. Lógico que você quer comprar por 30 algo que está 35. Então está dentro do dinheiro, tá certo? E no caso da put, como é que fica dentro do dinheiro? No caso da put, vai ser assim, dentro do dinheiro, no caso da put, ele vai ser da seguinte forma. Você tem lá um strike
por exemplo, vou pôr o mesmo, tá? De R$30, que é o direito de vender por 30, e imagina que o preço de mercado esteja 25. Você vai querer vender por 30 algo que está 25 no mercado? Caramba! Por quê? É legal vender mais caro algo que está 25. Então está dentro do dinheiro, tá certo? Fora do dinheiro é quando você não exerceria, porque não valeria a pena, né? E no dinheiro é quando tanto faz. É quando o preço de exercício está igual ao preço de mercado. Legal? Então tem que lembrar disso. Lembrou disso daí, dificilmente você vai ter dificuldades, ok? Então vamos só relembrar a resposta disso aqui? Olha lá. O lançador de uma put de dólar negociada na B3 no vencimento terá... O cara é lançador, ele não tem direito, ele já recebeu o prêmio, tá certo? Em troca do prêmio, ele vai ter obrigação. Então, direito ele não tem. É uma put. O titular da put tem direito de comprar. O lançador tem a obrigação, desculpa, o titular da put tem direito de vender. Como o cara é o lançador, ele tem obrigação de comprar, caso ele seja exercido, tá certo? Obrigação de comprar moeda somente no caso do titular exercer o direito, era a alternativa B. Legal? Lembramos aqui? Estamos juntos? Então tá bom, muito bom. Questão 11. Legal. Questão 11. A gente vai falar do que precifica uma opção, né? Deixa eu trazer aqui um contexto para vocês. Imagina que Vale está negociada a R$62, certo? Está lá negociada a R$62. Uma piscada aí, voltou. R$62 a Vale. Está lá negociada. Aí imagina o seguinte, eu tenho lá a Vale, uma opção de Vale, tá? Não vou pôr código que você vai confundir. Uma opção de Vale 3, tá certo? O exercício dessa opção é R$60, então você pode comprar por R$60. Você pode te dar o direito de comprar a ação por R$60, né? E o vencimento dela é outubro de 23. Certo? Outubro de 23. Imagina que tem um preço dela, né, o direito de comprar vale a 60, né, essa opção, ela está negociada hoje a R$3, tá certo? Então, você paga R$3 pelo direito de comprar por 60 algo que está a 62, só que esse direito vai até outubro, tá certo? Beleza? Muito bom. Agora, pensa comigo. Imagina que tem uma outra opção igualzinha, só que em vez do vencimento ser outubro, o vencimento será dezembro de 23. Ou seja, você passa a ter o direito de comprar vale por R$60, mas não só até outubro, até dezembro de 23. Qual das duas opções você acha que é mais cara, que vale mais, que tem mais valor, que é mais desejável? A que vence em outubro ou a que vence em dezembro? É isso aí, né, Marcos? A que vence em porque é um direito que eu tenho. Melhor se esse direito demorar mais para expirar, se ele for até dezembro. Estão vendo? Então, quanto mais longo é o prazo de expiração, né, dessa opção, mais ela vale, mais valiosa ela é. Porque vai que em novembro a Vale sobe para R$70. Aí uma opção que ia só até outubro, ela não deu esse benefício para o cara comprar por 60, né, que é o valor de exercício. Agora que vai até dezembro, está valendo ainda. Então, quanto mais longa ela for, maior vai ser o prêmio, maior vai ser o valor dela. Então, esse é só um exemplo do que afeta o preço de uma opção, o prêmio de uma opção. Na verdade, o que que afeta? Você tem lá o preço da ação, né? Preço da ação, que é o que a gente chama de preço à vista, tá certo? Então, o preço do ativo objeto, o preço à vista, o preço da ação, tá certo?
Então, imagina, se a ação for para R$ 70, o direito de comprar 60 passa a ser muito valioso. Então, isso afeta o prêmio da opção, né? Sem dúvida afeta. O que mais? O prazo, né? Como a gente falou, o prazo, sem dúvida. O que mais? A volatilidade. A volatilidade. Por que a volatilidade? Porque, olha só, se uma ação é muito volátil, quer dizer que ela pode bater R$ 80 fácil. Se a Vale for uma ação muito volátil, está 62. Mas ela sobe para caramba, cai para caramba, numa dessa ela bate 80, eu posso comprar por 62, já vendo por 80, aquele lucro pesado. Então eu gosto de uma opção dessas ações que tem muita volatilidade, porque pode me dar chance em algum momento de eu ir lá, comprar e vender e fazer um trade interessante, tá certo? Então olha só, o preço da ação impacta, o prazo impacta, a volatilidade impacta. Sabe o que mais impacta? Taxa de juros, tá certo? Juros. Os juros também vai impactar. E por que que juros vai impactar? Porque pensa comigo, se eu tenho uma taxa de juros naquele país muito alta, né? E aí a renda fixa mesmo, em 2, 3 meses, dá um bom retorno. A renda variável, ela também tende a ter uma diferença muito grande. Até o que se exige na renda variável é um retorno superior à renda fixa, porque o risco é maior. Então, o que que acontece? Quanto maior for a taxa de juros do mercado, maior tende a ser o prêmio da opção, porque mais chance daquela ação subir numa velocidade maior, tá? Então, os juros também vão impactar fortemente no modelo, né? No modelo de precificação. Legal? Deixa eu ver o que mais aqui. Ah, e finalmente, né? O preço de exercício. Preço de exercício, tá certo? Muito bem. Por que que o preço de exercício ele vai impactar também, né? Porque pensa comigo. Vou colocar aqui os dois exemplos. Vale 3 está negociada a R$ 62. Aí você tem duas opções. Você tem uma opção que é o direito de comprar vale, portanto, tem um exercício, um strike de R$ 60, que é igualzinha que eu tinha feito aqui, tá? E tem uma segunda opção que ela vai ter strike aqui de R$ 55. Qual dessas duas opções vai ser mais valiosa? A opção que tem strike R$ 60 ou a opção que tem strike R$ 55? Qual das duas? O que vocês acham? 55, porque eu não sei vocês, mas eu gosto de comprar coisa mais barata. Então, prefiro poder comprar 55 do que a 60. Percebeu? Então, o preço de exercício, o strike, impacta também o preço. Aí, existe um modelo chamado Black and Scholes, né? Quem que inventou esse modelo? Fisher Black e Meyer Scholes, tá certo? Então, uma dupla dinâmica, aí ganharam o prêmio Nobel e tal. Então, eles utilizam probabilidade para pegar cada um desses itens aqui, colocar na maquininha e calcular qual seria o preço justo ou qual seria o prêmio de uma opção. Tá certo? Beleza? Tem um outro ponto aqui que os dividendos também podem afetar o prêmio de determinadas opções. Aqui no Brasil isso não acontece diretamente, mas pela teoria geral de opções, os dividendos podem afetar. Aqui no Brasil não acontece, não afeta, porque quando paga dividendos muda o valor de exercício da opção. Mas teoricamente isso poderia acontecer, tá? Então, se você olhar das alternativas que tem aí, né? Tá faltando. Bom, ela fala do valor do prêmio,
Mas não faz sentido falar do valor do prêmio, porque a gente está falando dos fatores que afetam o prêmio. A gente está falando do valor do prêmio. Então, como que o valor do prêmio afeta o prêmio? Não, são sinônimos. Então, não poderia ser essa aqui, não. A B, juros, prazo, volatilidade e preço à vista do ativo objeto. Faltou falar uma coisa aqui, né? Faltou falar do preço de exercício, tá certo? Então, tá incompleto aqui. Juros, prazo, volatilidade também está incompleto. Juros, prazo, volatilidade, preço à vista, dividendos quando houver e preço de exercício. Essa é a correta, então, alternativa D. Beleza? Então, isso é importante e é importante você entender como que essas variáveis afetam o modelo, né? Então, se eu estou falando de uma call, que é o direito de comprar e a ação sobe, o prêmio da opção sobe, né? Porque imagina, a Vale bateu R$ 70. O direito de comprar a 60 ficou mais valioso. Então você tem que entender como que é essa sensibilidade. Aquela pergunta que eu fiz para vocês, que vocês mandaram bem, todo mundo respondeu certinho aqui. Aumentou o prazo. Então tinha de outubro e de dezembro. Aumentou o prazo. Qual que vai valer mais? A de prazo mais longo. E assim por diante. Tá bom? Beleza? Dúvidas? Olhar na bolota do zóio aqui, de vocês, né? Se bem que vocês estão tudo com câmera fechada. Mas tem dúvidas aí? Pode falar. Karina, tá tranquilo aí? Entenderam o conceito? Então tá bom. Deixa eu compartilhar de novo aqui. Não fiquem com dúvida, tá, gente? Questão número 12. Olha só. Questão número 12. A gente volta a falar de contratos futuros, né? E a gente vai falar aqui de um negócio chamado hedge, né? O que é o hedge? É quando você se protege de uma flutuação no mercado. Então, por exemplo, quando o dólar sobe, se eu for lá no mercado futuro de dólar e comprar dólar, lembra como funciona o mercado futuro? Cheguei lá e comprei dólar a 4,89. O dólar subiu para 4,90, subiu para 4,92, subiu para 4,95. Dia após dia, sabe o que está acontecendo? Eu estou recebendo esse ajuste, que é a diferença entre esses dois valores, né? Se eu tiver aí 100 milhões de dólares na minha operação, 1 centavo vezes 100 milhões de dólares é 1 milhão de dólares, tá certo? Então aqui entra em D mais 1 na minha conta 1 milhão de reais, tá certo? Beleza? Aqui de 4,90 foi para 4,92, entra 2 milhões de reais, tá certo? Estão me entendendo? Então, eu estou me protegendo da alta do dólar porque eu estou comprado no mercado futuro de dólar recebendo ajustes diários, tá certo? E, professor Careca, quanto que você precisou para entrar nessa operação? Imagina que é uma operação de 100 milhões de dólares. Quanto que eu precisei para entrar nessa operação e comprar esses contratos futuros de dólar? Quem responde para mim? Quanto que eu precisei de grana para colocar lá para poder comprar esses contratos? Quanto custou esses contratos? O pessoal está falando no chat. Quanto custou? Quanto custou? Ah, mas eu tenho orgulho desse pessoal. Boa, Karina, boa, Flávia, boa, Marcos. É isso aí. Zero. Porque mercado futuro é posição, né? Não estou comprando nada. Estou comprando os contratos, mas isso quer dizer que eu estou posicionado na compra e eu ganho dinheiro com a alta. Não precisei colocar nenhum tostão. Ah, mas peraí, não tem negócio de margem de garantia. Mas peraí. São coisas diferentes. Não gastei nada. Mas qual que é o medo da bolsa? Eu estou comprado a 4,89. Imagina que essa poçonhoca cai para 4,85. Perco 4 centavos aqui por dólar. Se são 100 milhões de dólares, são 4 milhões de reais que eu tenho que pagar de ajuste. Porque eu estava comprado a 4,89. Quem está comprado aposta na alta. Caiu para 4,85. Eu tenho que pagar ajuste, pô. Tenho que pagar 4 milhões de reais de ajuste. E aí eu desapareço. Ô, Felipe foi de arrasta para cima, né? Não está mais aqui, não vai pagar porcaria nenhuma. Para evitar isso, a bolsa fala o seguinte: ô Barba Branca, você vai ter que colocar aqui, você vai ter que depositar aqui margem de garantia. Mas o que é essa margem de garantia? Eu pergunto para a bolsa. A bolsa fala o seguinte, traz seus títulos públicos, CDB, ações, e você vai deixar custodiado aqui com a gente, tá certo?
Aí o que acontece? Deu um ajuste negativo, você tem que chegar e pagar aqui 4 milhões para nós. Beleza, você pagou, não tem erro. Agora, se você deu default, deu chapéu, sabe o que a gente vai fazer? A gente liquida a sua operação, a sua margem de garantia, né? Zera a sua operação e usa a margem de garantia para pagar a contraparte que não tem nada a ver com a sua inadimplência. Então, a bolsa, ela tem um serviço de clearing, né? E ela dá garantia às operações. Então, se uma contraparte ficar inadimplente, ela liquida as garantias daquela contraparte e paga para a contraparte que é credora, tá certo? Então, olha só essa pergunta. Será uma operação de hedge? Será exigido recolhimento de margem? Quando da liquidação do contrato no vencimento, sendo os ajustes diários liquidados, a margem de garantia será direcionada para quem? Então, acabou, né? Era um contrato de dólar futuro com vencimento no dia 1º de setembro, está chegando aí 1º de setembro, acabou a operação. O que acontece nesse momento? Todo mundo estava adimplente, ninguém deu default em nada, então a garantia será adicionada para o investidor que recolheu a margem. Então, aqueles recursos ficam disponíveis para o próprio investidor. Era uma margem de garantia, continuava sendo seu aquilo. Mas você deu em garantia para falar, ó, fica tranquila, bolsa. Fica tranquila porque se eu deixar de honrar o que seja, futuramente, né, você liquida a margem e já era. Como eu honrei tudo bonitinho, tá certo? Os ajustes diários foram liquidados, né, tudo certinho, o que vai acontecer? A margem volta para o investidor, tá bom? Ô Felipe, então no caso aí, se não tivesse honrado, seria a letra B? Isso seria a letra B. Na verdade, a letra B estaria incorreta, porque não é que a margem vai para a contraparte, a bolsa liquida e paga dinheiro para a contraparte. A contraparte não quer ficar com ativos que ela não queria, ela quer o dinheiro dela dentro das regras do contrato futuro, tá? Beleza, muito bom. Questão número 13. O gestor de um fundo de ações fez uma operação de hedge de 10 contratos futuros de índice no dia 3/11 de 2020, para se proteger de uma possível queda na bolsa. Foi na época da pandemia isso aí, hein? Quando o Ibovespa estava cotado em 70 mil pontos, olha só. Sabendo que cada ponto vale R$ 1 e que no vencimento o Ibovespa fechou em 57 mil pontos, é correto afirmar que o fundo... Então, olha só, ele é gestor de fundo de ações, não é? Então, o que ele tem na carteira dele? Adivinha, adivinha? Ações, né? Tem ações. Qual que é o medo desse cara? Que a bolsa caia, né? Que ela derreta, tá certo? Então, esse cara, ele precisa ficar comprado ou vendido em índice futuro? Você tem que pensar sempre desse jeito. Ó, pera aí, pensa aqui comigo. Esse cara tem medo da queda. Então, no negócio principal dele, que é fazer gestão de ações, ele tem medo da queda da bolsa. O que é hedge para ele, então? É fazer um posicionamento no mercado de derivativos que ele ganhe dinheiro com o quê? Com a queda. Por quê? Aí ele se ferra no business principal, né? Mas ele compensa a trolha, né? Com licença do francês tão refinado, né? Mas ele compensa a trolha ganhando dinheiro lá nos derivativos. Estão me entendendo? Então ele precisa ganhar dinheiro com a queda. Então o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma operação, aqui é grana, tá? Aqui entre grana para ele perde grana com a queda aqui da bolsa. Aqui ele precisa ganhar grana com a queda. Como que eu ganho dinheiro com a queda no mercado futuro? Que posição que eu faço? Acharam que eu tinha travado, né? Ah, moleque, olha lá. Vendido. Flávia mandou bem demais, hein?
vendido, né? Porque, olha só, aqui a gente está falando de futuros, né? Então, olha só, ele fez hedge com 10 contratos futuros. Legal? Então ele tem que ficar vendido, tá certo? Então ele vai lá e vende a 70 mil pontos, tá certo? Vende a 70 mil pontos. Aí cai para 57 mil, cada ponto vale R$ 1, então ele recebe ajustes no valor de R$ 13.000 por contrato. Por contrato. Cada contrato é exatamente o número de pontos da bolsa, cada contrato. Só que está dizendo que eram 10 contratos, né? Então tem que multiplicar essa poçonhoca aqui por 10. 13 mil vezes 10 vai me dar lá 130 mil pontos. Tá vendo? 130 mil pontos. Perceberam? Então, ele recebeu ajustes no valor de 130 mil reais, porque ele estava vendido. Fez hedge, ficou vendido, a bolsa caiu de 70 mil para 57 mil, ele ganhou 13 mil pontos por contrato, ele estava em 10 contratos, 13 mil vezes 10, 130 mil pontos, que são 130 mil reais. A alternativa D deu certo. Legal? Que ele poderia ter feito também, né? Como o Marcos colocou aqui. Não se aplica nesse enunciado, porque aqui estava falando que era contratos futuros. Mas uma outra alternativa para ele ganhar dinheiro, para ele se proteger da queda da bolsa, teria sido comprar put de Ibovespa, tá certo? Porque aí daria o direito a ele de vender Ibovespa a 70 mil pontos. Aí teria batido 57, ele estaria, ó, felizão, tá dando de ombros, porque ele poderia vender aqueles ativos por 70 mil, tá certo? Beleza? Legal? Comprado, tá? Em put. Você nunca faz hedge lançando put, sempre comprando, ou o put ou call, tá certo? Você tem que manter o direito, nunca tem uma obrigação. O lançador tem obrigação, ok? O cara que compra, o titular, ele tem um direito. Questão número 14, legal? Olha lá, pessoal, aqui eu quero mostrar para vocês como é que funciona, né? Esse treco aqui de trava de alta, trava de baixa, strangle e straddle, tá certo? Então, olha só, o que você vai ter que lembrar, né? Strangle e straddle são dois tipos de operações muito semelhantes. E elas fazem com que você ganhe dinheiro na baixa e ganhe dinheiro na alta, né? Pô, então achou o pote de ouro, né? Achou a lâmpada lá do gênio, que é só a gente esfregar e ganhar dinheiro. Mais ou menos, né? Isso aqui que eu estou fazendo para vocês é um straddle. Isso aqui é um straddle, tá certo? Então imagina, a Vale está R$ 62, tá? Aqui 58, aqui 66, aqui 62, tá certo? Lembra como é que funcionava? Vocês estão reconhecendo? Isso aqui, ó, era uma compra de call. Lembra que a gente desenhou pra caramba aí na aula passada? Na aula passada parecia uma aula de desenho, né? Ó, vou até resgatar aqui. Olha lá, tá vendo em vermelho aqui? Isso era compra de call. Você não tá entendendo nada, né? Tá uma zona isso aqui. Mas enfim, a compra de call era assim, tá certo? Então você pagava um prêmio, aí aqui tava virando pó, a partir daqui começava a dar dinheiro. Gente, se eu fizer uma compra de call e uma compra de put de mesmo exercício, eu vou ter essa configuração, esse gráfico aqui. Estão me entendendo? Então, se eu acho que tem uma determinada ação, um determinado ativo, que pode subir loucamente ou cair loucamente, mas que alguma coisa vai acontecer, eu estou comprando volatilidade. A gente chama isso de comprar vol, comprar volatilidade. Eu faço uma operação como essa, que é um straddle. Olha que beleza. E aí, fazendo um straddle, eu tenho essa operação que vocês estão vendo aqui. Eu ganho dinheiro se o papel subir para caramba
eu ganho dinheiro se o papel cair para caramba, mas se ele ficar, o desgraçado, se ele ficar parado, não sair do lugar, eu perco dinheiro. Tá certo? Então, isso se chama straddle. O strangle, ele é a mesma coisa, mas é quando eu não conseguir comprar a call e a put com o mesmo valor de exercício, que às vezes não tem no mercado. Aí vai ficar um gráfico um pouquinho diferente, né? Vou fazer em azul aqui como é que ele vai ficar, tá certo? Ele vai ficar um gráfico, a única coisa é que ele fica aqui um chanfro. Ele não fica esse bico, ele fica um chanfro assim, tá? Mas de resto ele fica igual. Então, o que você precisa lembrar para a prova? Para a prova, você precisa lembrar o seguinte: essas operações aí com esse nome estranho, straddle, strangle, isso daí é compra de volatilidade, tá? E você faz isso quando você compra uma call e a put do mesmo ativo objeto, da Vale, da mesma ação, ou pode ser uma call e uma put de dólar, né? De valor de exercício igual ou semelhante, tá certo? Vai ser, se for igual, straddle. Se for semelhante, mas diferente, strangle. Então, nesse caso, seria uma operação de straddle, tá certo? Porque está dizendo com os mesmos valores de exercício. Então, ele montou uma operação estruturada chamada straddle. Beleza? Felipe, repete esse final. Se for igual, Se você for falou igual, então olha só, exercício igual é uma operação chamada straddle, tá certo? Exercício diferente, né? Preço de exercício diferente, ela é um strangle. Strangle. Tá bom? Muito bom. Bom, e aí a 15 ficou fácil, né? Porque olha só, comprou uma call e uma put de um determinado papel com valores de exercício diferentes. Esse investidor montou uma estrutura chamada, aí é strangle, tá? Que é o que eu falei para vocês. Straddle é igual, lembra que é igual porque tem dois Ds aqui, né? Qualquer coisa para você lembrar e acertar na prova vale, tá certo? Dois Ds aqui, é igual. O strangle não repete aqui, é diferente as letras, tá? Então é diferente. Beleza? Põe isso na cabeça que já ajuda um pouco mais. Legal? Muito bem. Questão 16 vai falar de tributação. Eu já falei aqui uma coisa para vocês, mas eu vou repetir, né? Porque a gente esquece. O que você tem que lembrar? Que derivativos tem uma derivativos tem uma tributação muito semelhante à renda variável, tá? Muito semelhante à renda variável, exceto por dois casos. Quais eram os dois casos? Então, exceto o quê? Quero ver quem lembra. Vamos lá. É isso aí, isso que vocês pensaram. Tenho certeza que vocês pensaram nisso. Olha lá. Exceto pelo swap, que segue a tabela regressiva, tá certo? Tabela regressiva da renda fixa. Então, a Receita Federal enxerga o swap como renda fixa, embora não seja, mas do ponto de vista de tributação é, tá certo? E COI, COI, que tudo bem, não é um derivativo puro, né? Mas é formado por derivativos normalmente. Então, o COI também segue a tabela regressiva, né? Então, a tributação é como se fosse de renda fixa. Beleza? Então, precisa lembrar disso. Se tudo o resto é renda variável, facilita muito a nossa vida. Porque pensa comigo. O investidor, ele comprou índice Bovespa 110,050. No mesmo dia, por que é importante esse no mesmo dia? day trade. Day trade, né? Então, nós estamos falando de operação de day trade, tá certo? Muito bom. E no day trade, a gente vai ter o quê? A gente vai ter uma incidência de 1% sobre o lucro, tá certo? Porque no day trade já sai lá a liquidação do financeiro, 1% sobre o lucro, já era, tá certo? Então ele vende aqui com R$ 500 de lucro em cada contrato.
10.050, 10.550. Então, se você pegar 110.550 menos 110.050, dá R$ 500 por contrato, não é? Você multiplica isso daí por 50 contratos, certo? 5 vezes 5 vai dar 25, tem 3 zeros aí na jogada, vai dar R$ 25.000. Beleza? Muito bem. Então, R$ 25.000 foi o lucro que ele obteve. E 1% disso fica retido na forma de imposto retido na fonte. Então, R$ 25.000 entre 1%, está lá, R$ 250. Flavinha já tinha me falado que era isso. Então, a 16 é D de deu certo mesmo, 250. Beleza? Tranquilo? Então, tá bom. Questão 17. Olha só. Um cliente comprou uma opção de venda, uma put, né? Eu gosto de chamar a opção de venda de put, por R$ 3, tá certo? Preço de exercício era 32. Então, o que está dizendo aqui? Ele paga R$ 3 pelo direito de poder vender por 32, afinal, esse é o preço de exercício, tá certo? Então, ele pagou R$ 3 pelo direito de vender por 32 uma determinada ação. Fechou? E aí ele comprou, então, a put. Então, o preço que ele pagou foi R$ 3. Estava procurando o número, né? Não sei porque não está em número, está em texto. E o exercício aqui, ó, exercício é 32. Beleza? Muito bem. E ele também comprou uma call, sem vergonha. Olha lá, uma call, ok? Por R$ 6, ele paga R$ 6 nessa call. Legal? E o preço de exercício, 42. 42. Na mesma ação, para o mesmo vencimento. Tal. Dessa forma, olha só, se liga no seguinte, a gente tem que avaliar cada uma dessas afirmações, ok? Muito bom. A maior perda que o cliente, não vai falar perca, tá? A maior perda é que o cliente poderá ter, nossa, português aqui tá ruim. A maior perda que o cliente poderá ter é R$ 9. Em que sentido que ele teria R$ 9 de perda aqui? Ele pode ter R$ 9, de fato, se as duas opções virarem pó. Porque ele pagou 3 nessa, pagou 6 nessa, ele pode perder 9. Vamos ver se tem cenário que faz com que as duas virem pó. Essa é a primeira coisa, tá? Lembra que esse cara, ele é titular, ele comprou a call e ele comprou a put. Se ele comprou as duas, ele é titular nas duas, a perda máxima que ele pode ter é o valor dos prêmios, tá certo? Porque se a partir daí o cenário for desfavorável a ele, o titular de opção, ele não tem obrigação, ele só tem direito. Então, se ele quiser fechar o olho agora, tá bom, perdi esses R$ 9, já era, mas não quero mais nem mexer com isso, ele pode, tá certo? Então, parece estar correto. Agora a gente precisa ver se existe um cenário que não dá exercício nem na put nem na call, tá certo? Então vamos lá. Imagina comigo que esteja R$ 25 o preço dessa opção no mercado, o preço dessa ação no mercado. Se tiver R$ 25, ele vai exercer a 32 e vai ganhar um dinheiro, tá certo? Ele ganha 7, né? Porque ele vende a 32. Então, nesse caso, ele nem vai ter perda, ele vai ter um ganho aqui, né? Então não vai dar os R$ 9. Muito bem. Vamos imaginar agora, então aqui é um preço bem abaixo dos valores de exercício. Vamos imaginar agora um meio termo. Vamos imaginar que esteja a R$ 35 no mercado. Está a R$ 35 no mercado. Ele vai querer vender a 32? Não vai, tá certo? Então aqui virou pó, ele teve uma perda de 3. Perda de 3, tá?
Perda de 3. Então, cenário aqui, R$ 35. O valor de exercício é 32, ele não vai querer vender a 32 porque no mercado está a 35. Ele perdeu esses R$ 3 do prêmio, tá certo? Agora, ele tem o direito de comprar a 42 e no mercado está 35. Ele vai querer comprar a 42? Você quereria comprar a 42, algo que no mercado está 35? Não quereria não, tá certo? A Flávia falou, não quero, porque você vai lá no mercado e compra 35. Então, o que que vai acontecer? Virou pó também isso aqui. Então, é perda de R$ 6, tá certo? Percebeu? Então, nesse caso aqui, você perdeu 9. Dá para perder mais que isso? Não. Por quê? Porque o cara simplesmente não exerce, virou pó, perdeu os 9. Legal? Então, essa aqui está correta. 2. Se o preço de mercado for R$ 31, ele terá uma perda de 2. Vamos analisar? Então, vamos lá. Vamos primeiro para a put. Imagina que o preço de mercado está 31. A put me dá o direito de exercer a 32. Você exerce a 32 se o preço de mercado está a 31, no caso da put? É a mesma coisa que eu perguntar para você. Put é opção de venda. Você vende a 32 se no mercado está a 31? Você vende. Então, você vende a 32, algo que no mercado está 31, você ganhou R$ 1, beleza? Só que você tinha pagado, né? Você tinha pagado, tá certo, fato. Tinha pagado, pode, sabia? Foi pago, não foi pagado, não pode, mas tinha pagado, pode. Então, olha só, 32 menos 31 dá 1, que foi o seu ganho, só que você tinha pagado aqui R$ 3 nessa put. Então, você perdeu 2 aí no consolidado da operação com puts. Tá certo? Perdeu 2 aqui. Ok? E o que que acontece na call? Né? A gente precisa juntar com o que acontece na call. Olha só, tá R$ 31. Tá R$ 31, eu tenho o direito de exercer a 42. Eu vou lá e exerço a 42? Compro a 42 se tá 31 no mercado? Não. Então, além desses 2 que eu perdi na put, eu terei perdido 6 na call, que me dá uma perda de 8. Então tá errado aqui, né? Não teria uma perda de 2. A perda de 2 seria só na put. Mas se eu associar a perda da call, na verdade é uma perda de 8. Beleza? Me entenderam? Se não entendeu, fala. A gente pensa junto aqui. Ok? E o cenário 3? Se tiver 45, ele terá uma perda de 6. Vamos ver? Olha só. Tá 45. Eu exerço a venda da put, eu exerço a put vendendo a 32 no mercado? Você vende a 32 algo que você pode vender no mercado a 45? Não. Então você tem uma perda de 3 aqui. Né? Por que que você tem uma perda de 3? Porque você gastou R$ 3 para não exercer, então você perdeu o prêmio. Beleza? Vamos olhar para a call. Eu tenho o direito de comprar 42. Lá no mercado está 45. Você exerce a 42, você compra 42, algo que no mercado está 45? Pra caramba, você compra, tá certo? Então, o que que vai acontecer? No caso da call, você ganha 45 menos 42, né? Ganha esses 3. Só que você tinha pagado aqui R$ 6 para fazer a call, tá certo? Então, no net vai ser isso aqui, ó. 3 que você perdeu na put, aí tem 3 positivo que você ganha na operação de call, só que você tinha pagado 6 para fazer a call. Este cancela com este, vai dar menos 6 aqui, então uma perda de R$ 6. Então tá certo isso aqui, ó, perda de R$ 6 no global. Então 1 e 3 estão corretas, a alternativa D deu certo. Beleza? Entenderam como é que a gente avalia cenários?
de ganho e de perda de opções? Tá claro? Então tá bom, legal. Questão 18. Um determinado investidor faz a compra de uma put conforme os dados abaixo. Então ele paga 2,50, tá certo? Strike R$ 40, ou seja, direito de vender, porque é put, direito de vender a R$ 40. Legal? Muito bem. Preço de mercado está a 50, ok? Então, ó, de cara, né? Você tem direito de vender a 40, o preço de mercado está a 50. Você vai exercer? Você vai vender a 40 algo que no mercado está a 50? Claro que não, né? Então você perdeu o valor do prêmio, você perdeu os 2,50. Legal? Então o financeiro dessa operação para o titular será prejuízo de 2,50 por opção. Ok? Beleza? Dúvidas? Vou seguindo, tá? Mas qualquer coisa vocês me param. Acho que essa aqui tem mais duas, na verdade, né? Então, a Ambima, ela tá cheia de graça aí, tá sempre querendo ultimamente aí colocar esses gráficos, e aí você tem que identificar quais são as operações, tá? Muito fácil. Digo para vocês, fácil, tá certo? O que que vai acontecer? Como que eu identifico a trava de alta? A trava de alta é aquele desenho no gráfico que preponderantemente eu ganho dinheiro com a alta da ação, tá certo? Então, essa é uma trava de alta. Se você olhar aqui, eu ganho dinheiro com a alta da ação. Quanto mais para cá, mais está subindo a ação, eu ganho, e esse é o meu ganho, tá? Aqui no eixo Y tá o meu ganho, e aqui está o preço da ação, sempre assim. Beleza? Trava de alta, tá travado aqui o meu ganho. Tá certo? Então isso é uma trava de alta, porque eu ganho na alta. Tá certo? Aqui o meu ganho está travado na baixa, então chama trava de baixa. Por quê? Porque quando a ação cair, eu ganho dinheiro. Mas está travado esse ganho aqui. É uma trava de baixa. Então, trava de alta claramente é essa. Trava de baixa é essa aqui. E eu expliquei para vocês que straddle é quando tem os mesmo valor de exercício. Então, fica um biquinho bonitinho aqui, ó. E o strangle é quando tem dois valores de exercícios diferentes, porque por isso que fica esse chanfro aqui. Então, vai ser strangle, tá certo? Então, olha só. Claramente é trava de alta. Trava de alta. Opa, trava de alta. 2 é trava de baixa, né? Trava de baixa. Trava de baixa. 3 tem um negócio só, então quer dizer que é um vencimento só. Desculpa, é um valor de exercício só. Então, é straddle. Certo? Os valores de exercício são iguais, tem dois desses. E aí você tem o último aqui, que é o quarto, que é o strangle, né? Que é um bicho parecido com o straddle, mas tem dois valores de exercícios. Por isso que fica esse chanfro aí. Tá certo? Então, é isso que você teria que colocar. Alta, baixa, straddle, strangle. Alta, baixa, straddle, strangle, alternativa A. Identificaram? Então vai ser sempre assim, tá? Sempre assim. E, Felipe, você pode voltar na questão Claro, 18, por favor? sim. Diga. Eu Alguma fiquei na dúvida? dúvida se era a A nesse caso. Pode só explicar de novo, por favor? Ah, então vamos lá, sem problema. Olha só. O que que aconteceu? O cara, ele é o titular de uma put, tá certo? Então ele tem o direito de vender. Direito de vender a que preço? Strike de R$ 40, direito de vender a R$ 40. Quanto é que está a ação no mercado? 50. Você vai exercer o seu direito de vender a 40 se está 50 no mercado?
Não. Não, se você quiser, você vai lá e vende a 50 no mercado, mas você não exerce o direito de vender a 40. Você pagou quanto nesse direito? 2,50, não foi? Então essa é a sua perda. Você simplesmente abre mão daquele prêmio, né? Afinal de contas, você já pagou o prêmio, virou pó, você pagou e não aproveitou esse direito, porque não fazia sentido vender a 40 algo que estava a 50, então o seu prejuízo foi 2,50. O prejuízo de um titular, o prejuízo máximo de um titular é sempre o valor do prêmio. Nunca vai ser maior que o valor do prêmio. Por quê? Porque ele tem sempre o direito de não exercer. Então ele nunca vai perder mais do que o prêmio. Tá certo? Eu que acho que o que me confundiu aqui é que ele pede o resultado financeiro da operação. E eu entendo que eu vendendo a 50, abatendo os 2,50, eu teria um lucro de 7,50. Mas você não comprou a 40 para ter, porque você está saindo de 10 e abatendo 2,50. Mas da onde está vendo esse lucro de 10 aí? Estou pensando aqui no strike de 40 com preço de 50. Então, mas você vende a 40 algo que está 50 no mercado. É prejuízo isso aqui. Tá me entendendo? Ah, Por quê? Porque é uma put. Então é o direito de vender. Você tem o direito de vender a 40 algo que no mercado está 50. Tá me entendendo? tá, Então, não é entendi. um ganho que você tem. Se fosse o direito de comprar a 40 algo que está assim, aí eu concordo com você. Mas não é o direito de comprar, é o direito de vender a 40. Tá, agora eu entendi. Esse Beleza? negócio dá uma confusão, mas beleza. Rapaz, eu falo, tem que fazer bastante exercício aqui dessa parte de opções, porque não é um negócio, para quem não está no dia a dia, não é um negócio lógico, né? Assim, lógico até é, mas não é intuitivo, né? Então tem que dar uma praticada. É que, assim, eu já operei muito opções, então tem umas histórias boas, aí uma hora eu conto para vocês. Mas, então quando você opera, né, que você inclusive perde dinheiro com essa poçonhoca às vezes, aí você começa a pegar muito o jeito da coisa, né? Então, o pessoal que trabalha em mesa de operações, que mexe com bastante opções, acaba ficando mais tranquilo. Mas para quem não está no dia a dia, não é algo diretamente intuitivo, né? Porque é um treco que já começa que não é linear. Para o cara que é titular, a perda máxima é o prêmio. Para o cara que é o lançador, ele pode ter perda ilimitada, né? Porque, dá uma olhada nesse gráfico aqui. Esse cara que comprou, ele tem ganho ilimitado, isso vai embora. Quem vendeu para ele tem essa perda ilimitada, né? Então, não é um negócio tão intuitivo. Se você olhar o que está acontecendo aqui, ó, nesse exemplo mesmo, né? Se você pegar esse gráfico que está na operação 2 e transportar ele para o gráfico 1, olha só, fazer exatamente aqui, tá vendo? Tô puxando ele para cá, tá vendo? Peguei esta linha que está aqui, trouxe para cá. Você está vendo que um está comprado e o outro está vendido numa mesma operação? É claro isso para vocês? Porque ele é totalmente simétrico, né? O cara do gráfico 1, deixa eu apagar aqui porque fica melhor de ver. O cara do gráfico 1, ele pagou um prêmio, tá certo? E se a ação ficar baixa aqui no gráfico 1, esse prêmio virou pó. Ele gastou o prêmio à toa, não usa para nada e já era, né? Tá virando pó aqui. O cara do gráfico 2 vai ser exatamente o contrário, ó. Esse cara gastou R$ 2 aqui no prêmio, tá certo? Ele tinha o direito de comprar essa ação a R$ 50, mas estava 48 no mercado. Rapaz, está 48 no mercado, ele não vai querer comprar 50, então ele gastou o prêmio à toa. Está 49, ainda não está compensando, está 50, está quase compensando. A partir do valor que a ação está no mercado acima de 50, ele já começa a se dar bem, porque ele pode comprar a 50. Se tiver R$ 56 essa ação, ele compra a 50,
vende a 56, ganha, portanto, R$6, mas ele pagou 2 de prêmio, então o ganho dele acaba sendo 4, que é esse ganho que está aqui. Estão vendo? Talvez esteja meio pequeno. É isso que aconteceu, é isso que está acontecendo. Então, aqui, lembra que o cara que está comprado numa call, ele está apostando na alta. Quanto mais subir o papel, mais feliz ele tá, porque ele travou o preço de compra. Ele tem o direito de comprar a 50. Então, sempre que você vira um gráfico de opções que é assim, ó, que na alta ele tem um ganho ilimitado, vai embora, isso é compra de call. Porque eu travei o meu preço de compra. Se o preço sobe aqui, eu encho o bolso de dinheiro. Tá certo? Estão me entendendo? É isso aí. E se o outro é exatamente o contrário, que ele ganha dinheiro enquanto a ação não sobe, mas quando a ação começa a subir, ele perde o dinheiro, quer dizer o quê? Quer dizer que ele está na outra ponta, ele vendeu essa call, né? Ele vendeu, esse aqui está felizão, e para alguém estar feliz no mercado financeiro, o mercado financeiro é um jogo de soma zero. Para alguém estar feliz, tem que ter uma contraparte que está triste, tá certo? E assim vai. Beleza? Então aqui tem que ser o quê? Compra de call e venda de call. Compra de call e venda de call, alternativa D. Beleza? Dúvidas? Então tá bom, pessoal, tá bom. Evoluímos aí mais uma, né? Semana que vem a gente entra em fundos de investimento, que é o módulo 4. Fundos de investimento cai muito pesado no CPA 20, mas cai bem mais tranquilo na CEA, tá certo? Então vocês vão ver que a gente não precisa ficar muito preocupado. Tem caído muito previdência e cálculo de previdência na CEA, que é módulo 5. E aí nós vamos evoluindo aí na progressão, tá bom?